Olá, meus irmãos, a paz. Estamos aqui mais uma vez no programa Café com o Padre. E hoje estamos recebendo aqui nosso queridíssimo Padre Rodrigo. Padre Rodrigo Azevedo, sua bênção. Tudo bem, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar com o senhor aqui, né? Igualmente. Poder falar um pouco, realmente, contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho como é que anda a vida, né, sacerdotal nesses últimos meses, que foram meses realmente corridos, né? Bastante movimentação na paróquia, externamente também, nas capelas, né? Mas para a gente começar, Padre Rodrigo, nós vamos falar um pouquinho lá do início. Gostaria de perguntar para o senhor lá do início, lá, quando foi que o senhor decidiu pela vida sacerdotal? Na realidade, Marcos, essa é uma história um pouco complexa e complicada ao mesmo tempo. Na verdade, eu nunca pensei em ser padre. Nunca, né? Eu sempre pensei em ser médico, cardiologista. E aí, ao longo do tempo, como muitos de nós, né, eu fui batizado na Igreja Católica, fiz a minha primeira Eucaristia e depois sumi da igreja. E existe sempre um momento na vida do jovem que ele vai se questionar quanto por que eu existo, por que eu estou aqui. E aí esses meus questionamentos foram me trazendo de volta para a igreja. E aí quando eu vim morar em Oswaldo Cruz, aí comecei a participar da paróquia de São Mateus, que é a minha de origem, e aí o padre Jorge Luiz, que era o padre da época, ele começou a me questionar quanto a isso, porque ele via vocações em mim, mas eu nunca tinha percebido. E aí ele me convidou a ser ministro extraordinário da Comunhão Eucarística. Fui ministro por 2 anos. Com quantos anos isso? Aí eu já tinha... Porque para você ser ministro tem que ser com 25 anos, né? Quando ele me convidou eu tinha 23. Tive que esperar 2 anos para poder receber o ministério. Aí depois recebi o ministério, fiquei 2 anos como ministro. E aí acredito que essa questão do ministério foi me despertando para a vida vocacional, que antes eu nunca tinha pensado. A verdade era essa, porque eu queria mesmo era ser médico. Porém, depois entrei para o GVA, fui vendo que realmente a vocação existia, ela só precisava ter sido despertada, né? E pelo sacerdócio dele despertou, até o ponto de eu decidir largar tudo. E foi uma decisão muito complicada de ser tomada, a verdade é essa. Mas assim, a gente acredita muito no Espírito Santo, né? Acredita muito em Deus e sabe que Ele não vai abandonar a gente. Foi até um ponto que eu não tinha mais, racionalmente falando, questionar a Deus, que eu já tinha questionado Ele de todos os sentidos. Foram anos de questionamento. Foram muitos anos de questionamento, porque na verdade eu não queria, porque eu nunca tinha pensado, né? E a ponto de, quando eu tinha que dar a uma semana para eu poder dar a resposta ao seminário, e o seminário poder me dar a resposta também, se eu queria ou não, eu entrei na Capela do Santíssimo, lá na minha paróquia, e falei com ele: olha, Jesus, é agora ou nunca. Ou o Senhor me dá um sinal para que eu possa entender, ou não, porque do contrário eu não vou. Se for para ir só por emoção, de achar que é bonito ver o padre celebrar aquelas roupas todas, isso eu não quero. Porque eu não queria entrar só pro seminário, porque eu via a roupa bonita do padre, né? Essa coisa toda. Para mim não ia rolar, né? Então, eu pedi um sinal para o próprio Cristo, para Deus. Ele me deu esse sinal, e aí foi quando eu decidi, né, entrar para o seminário, e graças a Deus, né, eu sou padre já há 6 anos. Amém, né? Louvado seja Deus por isso. E assim, o senhor falou que estão 25 anos, já não é uma idade que, né, geralmente o discernimento é até antes, né? E qual foi, assim, a maior dificuldade que o senhor encontrou? Foi justamente essa indecisão, naquele momento ali dos 20 até os 25, ou tiveram outros? Também, acredito que a maior dificuldade foi largar tudo, entende? Eu acho que para mim essa foi a maior dificuldade, que eu ficava pensando, tá, e agora, como é que vai ser?
Eu não trabalho, não tenho mais dinheiro, como é que eu vou sustentar a mim e as coisas que eu tenho que comprar, né? Até mesmo a questão da minha mãe, da minha irmã. Então isso ficou um peso, mas eu falei, quer saber? Então vamos embora. Alguma coisa só não me chama, alguma coisa você vai fazer por mim. Aí eu decidi realmente abraçar essa causa, né, do chamado, e graças a Deus deu certo. Graças a Deus. A gente falou da dificuldade, nós falamos da dificuldade, mas agora em relação a incentivo, quem foi assim o grande incentivador? Eu acho que, né, assim, o grande incentivador foi aquele que me mostrou realmente que eu tinha vocação, né, que foi o padre Jorge Luiz, o pároco da minha paróquia de origem na época, que hoje já não se encontra mais no meio de nós, já faleceu e já está na glória do Pai, e ele continua, certamente eu creio que ele intercede por mim até hoje. Isso aí, com certeza ele está muito feliz, né? Porque foi lá atrás, enfim, buscou, né? O senhor para poder fazer realmente esse belo trabalho que o senhor faz. E nessa época, qual é a principal lembrança que o senhor tem do seminário? Algo que marcou muito no seminário do senhor? O seminário ele me marcou de várias formas. Primeiro, a questão da minha turma, né, que nós éramos muito unidos, e aí quando você ordena, vai todo mundo separa, né? Então assim, essa ruptura marca muito você, porque você passa 9 anos juntos com a mesma turma, e aí ordena e vai cada um para as suas paróquias, então aí fica muito difícil esse reencontro. Apesar que a gente tenta, né, estar com todos, mas às vezes é muito complicado, é difícil, né? Mas algo que me marcou muito no seminário não foi um tanto positivo, mas foi algo negativo. Não que o seminário seja uma coisa ruim, pelo contrário, mas o negativo que aconteceu na minha vida no seminário me marcou muito, né? O seminário ele tem as suas atividades físicas também, né? Educação física. E nessa brincadeira, né, eu quase não fazia educação física. Aí teve um momento que eu me machuquei, né? Aí o seminário ele foi muito ativo nesse meu machucado, digamos assim. Mas o que mais me marcou mesmo, de fato, foi quando eu tive um acidente na paróquia de Pastoral, que eu estava, e aí onde eu rompi o ligamento dos dedos, e aí me correram para o hospital, né? Me levaram para o hospital. Quando o ortopedista me viu, ele falou que era cirurgia. E aí eu questionei, mas poxa, doutor, foi um tombinho de nada, né? Aí ele falou, não, mas isso é cirúrgico. E quando eu levei o caso para o seminário, infelizmente, e eu compreendi na época, por viver de doações, o seminário ele falou que não tinha o dinheiro para uma agulha para mim, para minha cirurgia. E aquilo me deixou um pouco revoltado, né? Porque eu tinha um bom emprego, na verdade, graças a Deus eu não dependia de ninguém, ali eu estava dependendo da igreja por um chamado que eu achava que o Cristo tinha feito para mim, e a igreja ela tinha que suprir essa necessidade. Afinal de contas, eu me machuquei na igreja. E aí, quando eu tive essa resposta, isso me deixou muito, muito chateado, digamos assim. Aí, quando eu entrei na Capela do Santíssimo, eu chorei muito, que os seminaristas olhavam para minha cara e não entendiam o que estava acontecendo, porque eu não tinha contado para ninguém. E o que estava acontecendo comigo, eu só chorava, e ali eu olhei para a cruz, que eu gosto muito de contemplar, e ali eu olhei para a cruz, verdadeiramente, né, e falei, Senhor, não sei o que eu faço, mas eu preciso ser operado. Aí foi quando eu encontrei um médico, na Ordem Terceira, que ele me deu a cirurgia de graça. Nossa! Né? E aí a gente vai vendo que Deus ele vai construindo os teus caminhos, né? A gente só basta entregar tudo para Ele e o resto Ele vai fazer. Mas isso realmente me deixou um pouco apreensivo. Porque o lado humano ele fala. Nesse sentido, que grita bastante. O humano ele grita demais, ainda mais quando se trata de você, né?
Mas a gente, com isso tudo é uma lição, tudo é um aprendizado, né? Mas isso me marcou muito no seminário. Para mim foi algo realmente que me marcou, mas de um outro lado também me fez cada vez mais confiar mais em Deus. E essa confiança vem crescendo ao longo de cada dia. Foi um grande aprendizado então, né? Sim. Porque até mesmo para a experiência que o senhor leva hoje em dia, para a vida, né, sacerdotal, nas missões que vem acontecendo, nos eventos, isso com certeza é algo Sim, até para você ver também se você confia mesmo em mim, né? Verdade. Se você não está aqui à toa. É um verdadeiro testemunho, né? Você não pode deixar de exaltar o nome de Deus com nessa providência, né? Claro. Porque muitas das vezes a gente realmente, gente, e agora, como é que vai ser? Mas não tem jeito, Deus sempre tem a melhor solução. Rodrigo, gostaria agora que o senhor fizesse um balanço de tudo que aconteceu nesse período agora, desses eventos, né? Tivemos EJC, pastoral familiar também, com o retiro dos pais, mais o retiro de casais. O que o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Resumidamente, acho que foram 2 grandes eventos tão importantes para a paróquia, né? E quanto família, pastoral familiar, e quanto jovens do EJC, que a gente sempre tem que ter esse olhar de um resgate, de resgatar as famílias, de resgatar os jovens, que na realidade tudo está ligado. Uma coisa está ligada à outra, né? Falar em família, fala de filhos, jovens, filhos, você tem pai e tem mãe. Então, assim, o olhar da igreja, o olhar dos padres quanto a isso é muito importante. Então, acredito que foi muito bom esses 2 retiros, porque a cada dia a gente vê o quanto que nós precisamos estar rezando pelas famílias, estar rezando pelos jovens, porque a dificuldade é a mesma, né? Dificuldade de ser pai, dificuldade de ser filho, dificuldade de ser mãe. Então, assim, a melhor opção nessas dificuldades que a gente encontra diariamente na nossa vida é buscar o Senhor. Né? Isso foi feito, a semente foi plantada, certamente, agora vai depender deles, né? De quererem reorganizar a vida, de reestruturar a vida e continuar na igreja, mesmo sabendo com todas as dificuldades, com todas as quedas, com todas as fragilidades que todo ser humano tem, mas a melhor opção realmente é sempre buscar o Senhor. Amém. Padre, eu gostaria de agradecer, né, o senhor abriu espaço aqui para a gente, está falando um pouquinho da vida do senhor, dos movimentos paroquiais das capelas. Né, eu queria que o senhor terminasse aí com a bênção final para todos que estão nos assistindo, que o senhor possa continuar acompanhando, tem muitas entrevistas, tem muita coisa boa vindo por aí, e esse processo de evangelização possa chegar até a sua casa de maneira muito positiva e abundante também. Padre Rodrigo, muito obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade de poder vocês saberem um pouquinho da história do padre, né, que às vezes você olha o padre naquela correria de sempre e olha assim, às vezes a gente olha só o externo e esquece também de olhar o interno e saber que todos somos iguais perante ao Senhor, cada um tem a sua fragilidade, tem a sua história, tem as suas feridas, mas estamos juntos, né, e que a cada dia o Espírito Santo de Deus possa fortalecer a todos nós. Obrigado, Marcos, pela oportunidade, Deus abençoe, e a cada dia estamos juntos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre todos nós, os nossos familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.